Caso dos PMs mortos por um colega de farda em Salto. O sargento Gouveia, que atirou nos policiais, passa daqui a pouco por uma audiência de custódia. As autoridades agora querem saber a motivação desse crime. O advogado de defesa do sargento precisa acompanhar a audiência logo mais. Mas antes, conversa com a gente por videochamada e ao vivo. Antes das perguntas, eu agradeço a gentileza, viu, doutor, de nos atender. Doutor Rogério Augusto Dini Duarte. O senhor está em Campinas? Boa tarde. Boa tarde, Bratal. Muito obrigado. Estou à disposição. Muito bem. Vamos tentar aqui passar a mensagem do lado do atirador, na verdade, a defesa do sargento. E evidente que o senhor tem algumas coisas para nos apresentar. É uma entrevista que deve ser um pouco longa, mas é preciso, porque esse crime realmente é um crime de repercussão até nacional. Bom, para chegar à motivação do crime, doutor, é preciso falar sobre o que estava acontecendo antes da tragédia. A esposa do sargento também é policial militar? Sim, Barazal. A esposa do sargento, ela é policial militar, sim. Lotada na mesma companhia. Para chegar à motivação, ou para tentar descobrir a motivação, preciso falar o que vinha acontecendo antes, doutor. A esposa dele, por exemplo, teve a arma retirada do comando. Como é que foi? Eu gostaria que o senhor me explicasse isso. Vamos lá. Como eu já disse em outras entrevistas, né, houve um conjunto de fatores que desembocou no fatídico dia 15 de maio, né? Houve sim a retirada da arma por parte do comando na sexta-feira à noite da Polícia Militar. E então, por isso que eu estava indo para lá, por sinal, para saber o motivo pelo qual a arma havia sido recolhida, né? Então, na sexta-feira à noite foi recolhida a arma e no sábado ela me ligou, né? E depois, mas no domingo, não estava sabendo disso, sábado, domingo, não sei, o sargento Gouveia conseguiu retirar essa arma e entregar para ela, né? Porque foi uma situação absurda, que não tinha o porquê a arma está retida, né? Porque não tinha nenhuma situação aparente contra cabo pela Polícia Militar. Então, o sargento foi lá e retirou a arma e entregou para ela. E aí, na segunda-feira, eu estava me deslocando para lá para saber o que estava acontecendo e fui pego no meio do caminho com a notícia de que o sargento havia tentado contra a vida do capitão e do sargento. Uma situação lastimável, uma situação que a tropa está doente, repito, a tropa está doente. Isso eu faço um apelo ao governador do estado, ao secretário de Segurança Pública, que olhem mais pela tropa, tá? A situação do sargento Gouveia não é de hoje, né? Um homem de 32 anos de polícia, um homem muito querido pela tropa, um homem que tem referências na cidade, faz projetos sem retorno financeiro. É uma pessoa muito benquista, tanto é que participou de entrevistas na BBC como as abordagens mais gentis do Brasil. Ele foi entrevistado, então é uma pessoa nota 10 na corporação. O comportamento dele estava, acho que se não me engano, excelente, é o mais alto nível de comportamento na Polícia Militar, e tem 2 anos de polícia, não chegou ontem na polícia. Bom, na verdade, essa entrevista aconteceu um pouco antes, não é, desse crime, claro, não é? E por isso chama a atenção, inclusive. Agora, nada, né, doutor, justifica esse crime, um crime dessa natureza, mas o sargento teve os seus motivos. Problemas na troca de escala também colaboraram para que a situação chegasse a esse ponto? Não justifica, mas explica, tá? De fato, a escala de serviço com certeza foi um fator preponderante, um dos fatores, né? Não o principal, mas foi um dos fatores que desencadeou, porque, veja, ele fazia uma escala
chamada escala intermediária, tá? De 12 por 36, né? Então, ele trabalhava de segunda a sexta, de domingo a quinta, das 8h45 às 21 horas, tá? E de sexta e sábado, né, das 11h45 à meia-noite, às 0 horas. E a mulher dele trabalhava numa escala de 12 por 24, 12 por 48. Então, ela entrava às 6h45, saía às 19 horas e entrava no outro dia às 18h45 e saía às 7 horas da manhã do dia posterior. Eles têm um filho de 8 meses, né, um bebezinho. A família é de Araçatuba, não tem quem deixar. E havia esse conflito de escala que estava prejudicando a convivência, né, familiar, estava trazendo sérios transtornos para a mãe, para o bebê, para o pai, para todos. E não houve um diálogo nesse sentido do comando com a cabo e o sargento. Então, isso também levou, mas esse não é o fator que, não. Isso não. Existem outros fatores que desencadeou, infelizmente, naquilo que aconteceu segunda-feira. Não foi premeditado, tá? Não houve premeditação de crime, não houve nada. Simplesmente houve uma situação lá que veio à tona tudo isso e o psíquico do sargento foi alterado na hora. Nós estamos conversando com o advogado de defesa do sargento Gouveia, que matou os 2 policiais militares em Salto, e quero dizer que a TV Sorocaba SBT cumpre o papel jornalístico neste caso. Somos solidários, entendemos a dor das famílias, do capitão e do sargento que faleceu, mas aqui jornalisticamente estamos dando espaço à defesa do sargento se posicionar para tentar explicar o que aconteceu. É realmente muito doloroso para as famílias das vítimas, mas jornalisticamente estamos colocando aqui a condição do lado do atirador. As 2 famílias, os advogados também podem ter aqui espaço, se assim desejarem, nos próximos dias ou amanhã, enfim. De qualquer forma, doutor Rodrigo, quando o senhor... Desculpa, doutor Rogério, quando o senhor chegou lá, o senhor estava indo quando recebeu a ligação da esposa dele, é isso? Exatamente. Aí eu cheguei lá na companhia, vi toda aquela cena, né, lamentável. Aí eu me dirigi para o batalhão, porque era o local que ele iria passar para o hospital, e depois ele iria para o batalhão. Eu fui para o batalhão. E chegando lá, fui muito bem recebido, como sempre, né. O senhor estava a caminho do batalhão para conversar com o capitão? Eu cheguei na companhia, tá, eu vi toda a situação, aí eu fui para o batalhão. Cheguei no batalhão, conversei com o Gouveia por cerca de 2 horas, mas aí eu me reservo no direito de não falar, porque é uma entrevista entre advogado e cliente que eu me abster a dizer para você, para não atrapalhar o processo, tá? Então, existe, como te falei anteriormente, existem outros fatores e que vai ser levado ao processo para não atrapalhar o processo. Tá. Eu vou me abster de falar e depois, no decurso do processo, e aí sim a gente coloca vocês. Tudo bem, não tem problema, a gente entende, até o papel do advogado a gente entende. Mas assim, pelo menos algo o senhor pode dizer na hora, porque o senhor está dizendo que não houve premeditação, não é? Não foi premeditado. O senhor pode pelo menos explicar por que o senhor entende que não houve, por que não foi premeditado o crime? Por exemplo, como é que aconteceu isso? O senhor pode adiantar para a gente? Posso. Por exemplo, ele prestou continência ao sargento Gouveia antes de fazer o que fez, doutor? Sim, porque assim, existe a preleção, que nada mais é de instrução que o sargento, o CGP no caso, passa para a tropa, né? Como o CFP passa para o batalhão, ele faz a nível de companhia. Então ele chegou, né? Foi fazer a preleção, né? E aí então a preleção, se não me engano, era com relação à limpeza de arma. E aí você está vendo a reconstituição, né? Na verdade é uma simulação do que teria acontecido. O sargento Gouveia, ele, depois dessa preleção, que disse o advogado dele, o doutor Rogério,
houve essa pré-eleição e depois, logo depois, o sargento teria ouvido dentro da sala onde estava o capitão, comandante da companhia, e o sargento que faleceu, o sargento Gouveia, o atirador, teria ouvido o nome da mulher dele. Já tinha aqueles problemas com o negócio de arma, de troca de escala, etc. e tal. Aí, isso teria sido um gatilho emocional para que ele pudesse fazer o que fez. É o que diz a defesa, é o que a gente tem apurado, tá? O que aconteceu depois disso? O sargento Gouveia pegou o fuzil, entrou na sala, tinha 3 pessoas, ele pediu para um sair e ficou com os 2 e executou os 2. Praticamente foi dessa forma, a gente vai acompanhando e depois que tiver o depoimento oficialmente divulgado, você vai saber. Mas ainda está nesse pé a questão em relação a esse crime, talvez uma motivação, não sei se um surto, se falta de paciência, eu não sei o que aconteceu. O advogado de defesa vai tentar, evidente, expor as suas argumentações e vai fazer a defesa legal do sargento Gouveia. Conversamos, portanto, com o doutor Rogério Augusto Dini Duarte, que atua na defesa do sargento Gouveia nessa tragédia que aconteceu em Salto, da morte de 2 policiais militares. Isso foi na segunda-feira e a gente está tentando repercutir esse caso aqui, porque agora tem que se explicar o que é que teria acontecido. Por que o senhor entende que não foi premeditado, então? Mas ele chegou a fechar a porta com os 2 militares dentro, não é isso, antes de executar? Na verdade, não havia só 2 militares, né? Havia um terceiro também. Mas, assim, só para não... Eu não vou explanar tudo, tá? Para não ter problema. Mas, assim, ele fechou a porta e houve a situação toda aí. O que nós temos que ter não é a dinâmica. A dinâmica, ela mostra-se o que aconteceu no dia. Mostra nada mais que isso, tá? Mas, volto a repetir, os motivos pelos quais ele teve essa atitude, né, foi o que vinha acontecendo com ele há anos. Não é de uma semana, 2 semanas, um mês, 2 semanas, é há anos, tá? Mas isso a gente vai... Eu não vou falar mais para não prejudicar a defesa. Tá. A defesa, doutor Rogério Augusto Dini Duarte, está alegando, está fazendo a sua defesa baseado de que não foi premeditado, aconteceu por causa desse gatilho emocional. Deu uma perturbação na hora, algo estalou e aí ele foi para fazer isso com um monte de coisa que estava acontecendo recentemente ou de um tempo para cá, e aí acabou acontecendo essa tragédia. Bom, esse é o resultado por enquanto. O sargento Gouveia está preso no batalhão Romão Gomes, no presídio Romão Gomes, melhor dizendo, onde ficam os policiais que estão respondendo por crimes. E ele vai passar por uma audiência de custódia hoje à tarde, daqui a pouco, portanto. Portanto, nós conversamos com o advogado e a gente vai seguir aqui. Se tiver qualquer outra informação, você vai acompanhar aqui, tá bom?